Ragadirogan satatanushaktan asheshakaya prasrutana sheshan Autsukyamohara Ridanjakana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar. Deixa eu botar uma luz aqui que tá escurecendo já. E, gente, eu tô com esse fone aqui que com certeza a bateria não aguenta. Deixa eu botar meu fone profissional. Vai ficar melhor. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem do lado daí. Não sei se vocês ainda estão me ouvindo. Calma aí. Deixa eu ver se está tudo bonitinho. Vocês estão me ouvindo? Dá para... Eu troquei o fone, de vez em quando eu troco o fone e fica uma coisa esquisita. Tá tudo ok? Tech está ok. Obrigado, Ricardo Barreto. Maravilha! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas. E eu tô atrasado, então calma aí, me dá um segundo que eu não preparei, eu não peguei nem o que eu tenho que dividir a tela com vocês. Calma, gente. Muita calma nessa hora. Eu acho que hoje é o episódio 135, né? Se eu não me engano. Me ouvem, que... Eu acho que hoje é o 135. Eu nem botei o Ragadiroga na tela, gente, tá vendo? Eu tô pirado hoje. Deixa eu dividir a minha tela aqui com vocês. Share screen. Então, a gente tá aqui no capítulo 5. Cara, eu não tô nem com a Ashtanga na minha frente, olha eu. Tô todo errado hoje. Estamos aqui no capítulo 5 e a gente foi até os shlokas, acho que 15, né? 14. Aqui, 14, né? 14, primeira metade do 15. Então, Samastula Krusha, né? Que foi aquela discussão toda que fez com que na semana passada eu trouxesse meu glorioso Ricardo Barreto aqui para a gente ter uma conversa sobre como, né, se estuda a Ayurveda na origem, o discordar, né, a possibilidade da gente conversar sobre opiniões diferentes e como tentar entender, né, os samhitas de um lugar racional e tal, sendo que às vezes o samhita ele diz pra gente o que é, mas não diz pra gente o porquê que é, né? Então, a gente teve toda aquela discussão sobre a água, né, deixar a pessoa mais inchada, né, corpulenta, digamos assim, ou menos, dependendo do lugar, do momento onde você toma, né, a água. Olha que loucura. E a gente leu, né, o Samastula Krusha. Deixa eu ver onde é que ele está aqui no meu... Acho que eu estou perdidaço, porque eu preparei a aula anterior e aí acabou que não rolou. Gente, cadê o Samastula Krusha? Esse samhita ele é todo errado. Achei. É isso aqui. Paraná. E a gente está no Shitamadhatya, né? Shitamadhatya. É isso aí. Então hoje a gente vai continuar a nossa leitura com a segunda metade, né, do shloka número 15, a primeira metade do shloka 16. Eu acho que dá para fazer o 16 inteiro hoje. Não vejo muito problema. Quem sabe talvez dê até para fazer o 18 inteiro hoje. Olha eu aqui, tô todo... cheguei atrasado, tô querendo sentar na janelinha, né, como a gente fala. Então, vamos lá. A gente vai fazer então a leitura agora da metade do shloka 15 e primeira metade do shloka 16. E eles dizem o seguinte: Shitamadhatya yaglani murchachardishrama brahman trushnoshna daha pittasra vishanyamboni yachati. A gente está falando de Shitam. Vamos transliterar essa parada primeiro? Vamos transliterar. Tá? Então, deixa eu pegar o meu... Eita, não era nada disso que eu queria. Deixa eu pegar o meu... Não era o Devanagari, é o Extended. Ele mudou a minha letra. Eu
quero Helvética. É isso. Shitam Madhyaya Glani. Shitam Madhyaya Glani Murcha Chardi Shrama Brahman Troshno Daha Pitasra Visha. Ai, eu esqueci de dividir. Nyambu. Isso é Troshnoshna Daha Pitasra Vishanyambu Niyachati. Shitam Madhyaya Glani Murcha Chardi Shrama Brahman Trushna Ushna Daha Pitasra Vishanya Ambu Niyachati. O verbo dessa frase é isso aqui, tá? É o Niyachati. Niyachati vem da base niyata. Niyata significa parar, né? Restringir, né? No caso aqui, talvez pacificar, pode ser uma tradução possível. Ele restringe alguma coisa, ele diminui a possibilidade de algum. A gente está falando de Shitam Ambu. Aqui o ambu. Ambu é água. Shitam significa fria. Água fria. E aí você que está doutrinada, né, já, você fala, Mateus, água fria no Ayurveda é proibido. Não, água fria no Ayurveda não é proibido. Olha só, esse capítulo ele é maravilhoso, né? Ele vai desmoronando conceitos anteriores, eu acho, né? Calma aí, Mateus, ele é um capítulo que ele fala que água fria pode servir para alguma coisa? Sim. Ele é um shloka que fala que água fria pode servir para alguma coisa. Para que a água fria pode servir? Ela pode servir para Madhyaya, por exemplo. Ela pode servir para quando você está com algum problema de bebedeira, algum problema de intoxicação alcoólica. Então, Madhyaya, Madha é a bebida alcoólica. Madhyaya é uma intoxicação por bebida alcoólica. Você está bêbado de ressaca, a água fresca, ela é legal. Ela pode ser usada aí para recuperar uma pessoa, para pacificar os efeitos negativos da intoxicação alcoólica. Glani, esse cara aqui, Glani, que é riqueza, né? É quando a pessoa ela tá fraca, quando a pessoa tá sem vigor. A água fresca, ela pode dar uma revigorada na pessoa. Glani, Murcha. Murcha é quando a pessoa perde a consciência. Murcha é quando a pessoa tem, em português você chama isso de, pode ser síncope, talvez seja que fala síncope, quando a pessoa perde a consciência. E aí a gente pode usar água fresca para recuperar a consciência da pessoa. Existe um reflexo, né, muito importante no corpo humano, que é quando você molha, imagina você molha o dedo na água fresca e espirra na cara da pessoa, a pessoa ela dá uma despertada. Isso é um reflexo, né, natural do ser humano. Então, quando a pessoa ela desmaiou, você pode usar água fresca, espirrar água fresca nela, por exemplo, e a água fresca ela vai dar uma despertada potencialmente na pessoa. Então, água fresca pode ser usado para murcha. Chardi são vômitos, né? Chardi, aquele. Chardi
é vômitos. Então, a pessoa, quando ela está vomitando, por exemplo, né? Você está passando mal, você está vomitando, e aí você pega um copo de água morna para tomar, dá até a sensação de esquisito, não é? Agora, você toma um pouco de água fresca, né? Depois que você está vomitando, dá até uma refrescada no corpo, né? Dá até uma refrescada no corpo. Então, água fresca, no caso de uma doença que chama Chardi, que a pessoa está vomitando, ela pode ser usada. Shrama, Shrama Brahman, né? Shrama Brahman. Então, Shrama é quando a pessoa ela não está com uma disposição muito boa, ela está fadigada, ela está cansada, é Shrama. E Brahman, Brahma, é uma doença, é um problema. Cadê ele aqui? Brahman. É um problema, é uma doença quando a pessoa ela está meio tonta, meio zonza, meio sem... Como fala quando a pessoa não está com pouca orientação espacial, por exemplo. Casos quando você tem problemas, né, de equilíbrio, por exemplo, no ouvido interno. Então, a água fresca ela pode ser usada para tirar a pessoa desse lugar de estar perdida, de estar meio zonza, né? A gente até fala isso, né? Poxa, isso foi um balde de água fria, né? O balde de água fria, ele não dá uma desanimada, às vezes, na pessoa, então ele dá uma sentada na energia, de certa maneira. Então, isso é o nosso balde de água fria. Não precisa ser o desafio lá do... Não teve o desafio do balde de gelo? Não precisa ser o desafio do balde de gelo, não. A água não é gelada, necessariamente. Ela é chitão, ela é fresca, né? Trushana. Trushana é quando a pessoa ela tem sede. Trushana. Quando a pessoa ela está muito sedenta, quando ela está com algum problema, Trushana não é só sede, a sua sede fisiológica. Ah, Matheus, eu estou com sede e vou beber um gole d'água. Não é essa sede. Trushana é a sede patológica. É quando a pessoa ela tem um problema de excesso de sede. Excesso de sede, muitas vezes, está ligado com um Agni muito forte, né? Com a labirintite, Samalute, obrigado. Vertigem, o Marcos Fábio disse, perfeito. Esses nomes todos que vocês estão dizendo aí. A pessoa está com o Trushna, com o excesso de sede, muitas vezes é porque ela está com excesso de calor dentro do corpo, né? Um pita agravado, e aí você dá uma água fresca, isso dá uma apaziguada no Agni, uma apaziguada no pita dosha, né? Trushna, Ushna. Então, Trushna, Ushna, Ushna, isso aqui é um sandhi que eu já ensinei para vocês, né? Trushna, mais Ushna, A mais U igual a O. Olha o O aqui, ó. O Trushnoshna. É Trushna, Ushna. Ushna significa o quê? Ushna significa calor. Então a pessoa está com muito quente, o corpo muito quente. Aí você dá água quente para a pessoa? Não, você dá água fresca para a pessoa, para dar uma refrescada no corpo. Daha. Daha é literalmente queimação. Você comeu alguma coisa, está com aquela sensação de queimação, de azia e tal, né? Se foi por causa da comida que tinha um potencial muito quente, a água fresca pode equilibrar esse potencial muito quente, tá? Às vezes, Dharra é problema de Agni. Aí você toma água fria, dá um problema maior ainda no Agni. Então, essa lógica não se aplica em qualquer caso. Ah, Matheus, eu tenho azia, tem que tomar água fria? Não, não é assim, calma. É o calor, né? A sensação de quente. Você comeu alguma coisa que está com uma sensação muito grande de calor. A água fresca, ela ajuda. Já tentaram comer alguma comida muito picante, né? Uma comida muito picante, você toma ela com chá junto. Você vê a sensação que dá. Uma comida muito picante, uma água fresca, temperatura ambiente junto. Aí você vê o efeito que dá. Pitasra. Pitasra é uma doença, né? Pita e asra é também chamado de Rakta Pita. A palavra asra, ela remete a esse dhatu, né? Asra remete ao dhatu, que é Rakta Dhatu. Pitasra também é chamado de Rakta Pita e é uma doença de sangramento, né? É uma doença, são vários tipos diversos de sangramento, sangramento por cima, sangramento por baixo, por cima e por baixo, sangramento pela pele, pelos poros da pele. São doenças horrorosas que acontecem às vezes, hemorragias diversas, que levam esse nome, né, de Rakta Pita ou Pitasra, e que são também podem ser ajudadas, né, com água fresca. Por quê? Porque tem um componente de Pita de Rakta que tem esse calor do Pita aí, do Pita gravado. Vocês podem ver que na maioria desses elementos que a gente vai listar, com Pita agravado, né, com Agni agravado, com o calor do corpo agravado. Então, o Shitam,
Entrando na teoria de Samanya Vishisha Siddhanta, a ideia de que o oposto você controla com o oposto, faz sentido usar água fresca aqui, tá? Pitasra Visha. Visha é todo tipo de intoxicação venenosa. Ele não está me deixando marcar Visha. Visha. É intoxicação venenosa, né? A pessoa está envenenada e aí você pode usar água fresca também no tratamento para coibir, digamos assim, a água, tá? E aí a pergunta que todo mundo vai fazer, que eu tô vendo que a Luciana Ferraz já fez. Então vou ler a pergunta da Luciana, eu já estava falando e já estava aqui. Mateus, fresca não é gelada com gelo, certo? Seria temperatura ambiente? Luciana, essa discussão é para sempre. A discussão de Shita, frio, o que é frio? E Ushna, quente, o que é quente? Ela é perene, tá? Dentro da academia, dentro do Ayurveda. Eu já cansei de ter grupo de estudo lá na Índia discutindo o que é frio e o que é quente, tá? Então a gente fala sobre o quente e o frio sem parar para entender que quente e frio é relativo. Quente e frio não é absoluto, né? Quente e frio é relativo. Qual é o ponto de base, né, de temperatura ser quente ou ser fria? É o corpo humano, né? É o corpo da pessoa. Imagina que seu corpo está lá nos 37 graus, mais ou menos. Se você beber uma bebida a 40 graus, 40 e poucos graus, você vai perceber ela como quente, né? Bem quente. Se você beber uma bebida a 12 graus, você vai considerar ela uma bebida fria. Temperatura ambiente é muito mais complicado ainda. Faz sentido? Porque ambiente de que ambiente? Do alto do Himalaia, menos 4 graus, a temperatura é congelante. Então, essa é a temperatura ambiente. Então, às vezes, vocês falam temperatura ambiente, esquecendo que depende do ambiente. Temperatura ambiente em Pernambuco é uma coisa, temperatura ambiente na Islândia é outra coisa. Não existe temperatura ambiente. Temperatura ambiente não é 24 graus Celsius, tá? Então, como é que resolve essa situação? Não resolve. Aí a gente voltaria na discussão da semana passada com o Ricardo Barreto. Eu posso dizer o que eu acho, mas os samhitas não explicam a temperatura. Então eles não dizem assim, 25 graus, tá? Não tem isso. Então eu, Mateus, vejo muito no caso a caso. Mas eu lido muito com a ideia de temperatura ambiente, dependendo do ambiente que a pessoa está. O que seria na casa dos 24, 25 graus, mais ou menos. Isso não está escrito no Samhita, tá? Não está escrito no Samhita. Se você beber temperatura ambiente, água em Porto Alegre agora, no inverno, você vai ver que a água está gelada, né? E a água do rio, no alto do Himalaia, ela é gelada também, tá? Ela vem lá do alto da neve e ela chega gelada. Então, eu não acho que ele estava falando de água numa temperatura gelada. Não é a minha percepção sobre o que está sendo dito aqui. Água com gelo dentro não deveria ser bebida nunca. A preferência dos samhitas é que a gente beba água quente. A gente vai falar disso no próximo shloka. Esse é o tema do próximo shloka, tá? Água quente é o preferencial, né, do ser humano saudável. Quando a pessoa está doente, ela pode usar água fresca ou água quente, dependendo da temperatura dela. Eu sei que em Portugal vocês falam fresco para gelado. É que no Brasil a gente fala fresco para temperatura ambiente. Mas nunca é com gelo e nunca é água da geladeira. Nunca é. Água gelada da geladeira ou água com cubos de gelo sempre vai dar uma destruída no teu equilíbrio térmico, né, na tua homeostase. Então essa discussão ela é eterna. O que é quente e o que é frio, né? O que é o calor, né? A agitação molecular, né? Que é o calor, e a diminuição na agitação molecular, que é o frio, né? Quando é que as moléculas se agitam mais ou se desagitam, entendeu? Então vocês precisam olhar para o ser humano que está na tua frente aqui e tentar ver. Moléculas muito agitadas, né? Que é o calor. Preciso desagitar essas moléculas. Dou água com 3 cubos de gelo, de repente desagitou demais. Paralisou as funções fisiológicas da pessoa, e aí você solucionou Dharra, a queimação, e gerou uma série de outros problemas do outro lado. Espero que isso esteja claro. Então, água fresca, ou água fria, ou água a temperatura ambiente, ou água não quente, Shitam Ambu, ela é usada em intoxicação alcoólica, fraqueza, síncope,
vômitos, fadiga, tonteira, como vocês falaram aqui, labirintite, sede patológica, muito calor no corpo, sensação de queimação, doenças hemorrágicas e toxinas, né? Diversas formas de intoxicação química, normalmente, diferentes, entendeu? Vou dar uma olhada nos comentários para a gente passar para o próximo Sloka. Tá claro? Espero que sim. Matheus, em Portugal chamamos gelada de fresca, no Brasil fresca não é gelada. Beleza, é isso aí. Eu não estou falando de água gelada da geladeira, né? Mara Pomarico disse, é relativa, exatamente. Samuel Lamarck disse, seria abaixo da temperatura do corpo? Acho que eu já fiz esse comentário. Depende da sensibilidade de cada um, diz a Selma Lucci, depende da sensibilidade de cada um. Selma Lucy, né? Luciana Ferraz, sim, discussão eterna. Aruana Guedes, aqui no Tocantins a temperatura ambiente é hot, sempre quente, 35 graus tranquilo, tá vendo? Olha aí, ó, isso aí é quente, não é temperatura ambiente no ambiente da maioria das pessoas. Temperatura mais fria que a temperatura interna da pessoa, disse a Rafaela Rodrigues. Pode ser. Mércia, no sertão pernambucano, água fresca é da moringa de barro. Olha que maravilha. Muitas pessoas trazem esse argumento, Mércia. Na Índia também, tá? Na Índia usa-se muito a moringa de barro. Então, muitos professores na Índia ensinam que água fresca é água da moringa de barro. Exatamente, tá? A sua colocação perfeita aí. Então, assim, isso cada lugar tem observações diferentes sobre o que é temperatura ambiente para cada lugar, né? Maíra, quando ambiente, ele se refere ao ambiente interno do corpo ou externo do lugar. Ele não fala temperatura ambiente, Maíra. Então, ele não se refere à temperatura. Eu não sei se está falando ele falando de mim ou ele falando do Ashtanga Hridayam. Então, ele não usa a terminologia ambiente. Mas quando a gente fala ambiente, a gente fala do lugar. A temperatura do corpo não é ambiente. A temperatura do corpo é a temperatura do corpo. Ela está sempre na casa dos 37 graus, ela não oscila muito assim. Se você beber temperatura água na temperatura do corpo, a sensação na língua é que ela é quente, tá? Você nunca vai... Então, o Ashtanga, né? O Ashtanga não usa a expressão temperatura ambiente. Ele não fala isso. Ele não usa a expressão temperatura para início de conversa, tá? No Ashtanga não tem a palavra temperatura, não tem esse conceito. Tem frio e quente. Água fria, água quente, tá? Mas o ambiente de fora é o ambiente. O ambiente de dentro é o corpo, Sharira. Ninguém nunca fala o ambiente de dentro para falar do corpo. Beleza? Ficou claro? Então vamos em frente. E aí a gente continua nos Sloka, segunda metade do 16 e o 17 inteiro, e eles dizem o seguinte: Dipanam Pachanam Kantyam. Está escrito errado. Vou corrigir. Vem a mim, Devinagari. Eita, não era nada disso. Kantyam. Não assistindo, não. É isso mesmo. Só estou revendo aqui se eu escrevi, se eu transliterei isso, se eu transcrevi isso certo. Tá certo. Dipanam Pachanam Kantyam Lagushnam Basti Shodhanam Hidmadma Nanilashleshma Sadyah Shuddhina Vajvare Kasamapina Shwasa Parshvarukshucha Shasyate. Então aqui ele trocou o tema, né? Ele inverteu a lógica da parada, tá? A gente estava falando de água que é Shitam, e agora ele vai mudar o assunto e ele vai falar de água quente, né? A água quente, o que ela é, né? Água quente é Dipanam. Então, Dipanam significa... gente, eu não transliterei, né? Desculpa. Vamos transliterar. Dipanam Pachanam. Eita, não era nada disso. O alfabeto errado. Laghu Lagushnam Basti Shodhanam. E esse é o 16.
Aqui eu acho que eu deixei de botar 15. Vastishodhanam, 16. Kidma Dmana Nila Shleshma Sadhya Shuddhi Navajware Kasama Pinasa Shvasa Parshvarukshu Cha Shasyate. Beleza. Então vamos lá. Então, deixa eu ver se vocês ainda estão aqui, porque eu fico olhando para a tela, não vejo se está tudo certo. Está tudo certinho. Se vocês estão até agora aqui no grupo, aproveita e dá um like. Enquanto eu estou escrevendo tudo e tal, é a hora que vocês deixam um like no vídeo, porque não custa nada para vocês e ajuda o YouTube a divulgar, né, a parada. Então é isso. Dipanam. Então, Dipanam significa que a água quente, ela estimula a digestão. Ela faz você ficar com mais fome, né? Ela aumenta a sua fome. Pachanam. Pachanam, ela aumenta a sua capacidade digestiva. São duas coisas diferentes. Dipana é um fenômeno, Pachana é outro fenômeno. Quando a gente fala de Dipana, a gente está falando de Agni Dipana. É aumentar o Agni. Quando a gente fala de Pachana, a gente normalmente está falando de Amapachana. É a habilidade de você digerir aquilo que não está digerido dentro de você. Isso é confuso pra caramba. Eu não estou esperando que a gente vá agora solucionar a diferença de Dipana e Pachana, mas é importante vocês entenderem que tem diferença sim. O paciente ele pode estar digerindo direito e não estar com fome. Eu sei que eu ensino sempre para vocês, nos 0800 e tal, que a bússola para você comer é a fome. Mas quando eu faço isso, eu tô quase esticando a teoria do Ayurveda para permitir um entendimento mais fácil das pessoas. Eu uso a palavra fome para falar de Dipanapachana, os dois juntos. Mas vocês agora estão estudando a Ayurveda de maneira mais aprofundada teórica, né? E aí vocês têm que entender que são fenômenos diferentes. Quando a gente fala de Dipana, a gente está falando de Agni Dipana. O Agni Dipana, quando você aumenta o fogo digestivo, isso dá mais fome para a pessoa, mas isso não necessariamente, só a fome da pessoa alta significa que ela vai digerir a comida direito. Porque depende também de quê? Depende do que ela come. E Pachana é você ajudar o corpo da pessoa a digerir as coisas que ela de repente não digeriu 100%. Eu sei que é confuso e a gente vai falar disso muito ainda pela frente. Então, não tem problema nenhum ficar confuso. A gente está no início do início aqui, 3 anos depois, né? Kantyam. Kantyam significa a palavra kantya. Kanta é a garganta, né? Então, Kantyam significa que a água quente ela é boa para a garganta. Então, você tá como eu tô aqui falando sem parar hoje o dia inteiro, ó. Não é água quente, tá? É água fresca. Mas a água, de forma geral, ela já é boa para a garganta. A água quente é maravilhosa para a garganta. Então não é à toa, tô com a garganta ruim, o que eu tomo? Tomo um chazinho. Independente da erva, só a água quente ela já vai ajudar. Laghu, ela é leve, né? Ela é leve para digestão. Então, Ushnam, né, é o calor aqui, é daqui que vem a palavra Ushnam. Então, Ushnam é o calor, né, é a água quente. Basti Shodhanam, Basti é a bexiga, Shodhana, vocês já conhecem essa palavra, né? Quando a gente fala Shodhana, Chikitsa, Shamana, Chikitsa, é esse Shodhana aqui.
que significa Shodhana, lá do capítulo 1 do Ashtanga Hridayam? É uma terapia que expulsa os doshas do corpo. Mas a palavra Shodha, também a palavra Shuddhi, a gente usa muito, né, dentro dos samhitas, significam limpar, limpeza. E a água quente, ela faz uma limpeza do quê? De basti. Uma limpeza de basti, da bexiga. Então, ela é basti Shodhanam, ela é... Ai, caramba, me escapou a palavra em português agora. Ela é... Eu tô cansado. É quando você toma um negócio que faz você fazer mais xixi. Ela é... Odeio quando as palavras me escapam assim. Ela é... Ai, gente. Sumiu. Me ajuda. Diurético. Ai, obrigado. Eu amo vocês. Gente, eu odeio quando... Sabe quando a palavra some? É isso. Diurético. Ela é diurética. Então ela é bastichô. Todo mundo mandou. Obrigado, Ricardo Barreto, Luciana Ferraz, Natália, Aruana Guedes, Maíra Werneck, Gisele Malte, Aline Panhan, Andrea Heinz, Mari Sawamura, Gabriele Enfe. Todo mundo mandou diurético. Larissa Leão, Samuel Lamarque. Vocês são maravilhosos. Eu ia morrer se eu não lembrasse da palavra diurético. Mércia Fialho, Elisângela Oliveira, todo mundo, né, em coro. Obrigado, gente, vocês são maravilhosos. Sabe quando a palavra some da sua cabeça e dá vontade de morrer? Então, isso acabou de acontecer agora ao vivo aqui com vocês. Diurética, é isso. Ela é bastichodana. Ela faz você fazer mais xixi e, com isso, ela ajuda a limpar a bexiga. Então, por exemplo, a pessoa ela tá com uma cistite, né? A gente usa água quente no tratamento de cistite. E olha que interessante. Como você estudar o capítulo 5 do Ashtanga Hridayam, é interessante e muitas vezes vocês batem cabeça, né, com esse negócio. Cistite, se você for lá ler o livro básico do Vasant Lad, você vai achar que é it é inflamação é por causa do pita, né? Esse é o raciocínio que a maioria das pessoas faz de maneira completamente equivocada. Cistite, it é pita é quente, água quente não é bom. Mas a água quente ela é diurética. E a diurese é boa no caso do tratamento de cistite. O tratamento primário para cistite, inclusive, bebe muita água, porque você vai botar essa água para fora, e essa água que você vai botar para fora, ela vai ajudar a dar uma lavada na bexiga, né? É isso que a gente fala para o paciente normalmente. Então essa diurese, ela é boa, né? Eu vou chegar daqui a pouquinho em outro líquido que é melhor ainda do que água quente no tratamento de cistite, e é um bastichodana melhor do que água quente. Mas, por enquanto, estamos aqui na água quente e estamos aqui no bastichodana. Hidma. Ó a sirene aí passando para vocês. Eu fico aqui em Berlim, eu acho que é mais um mês. No máximo 2 meses, mas eu acho que não passa. Mais um mês e pouco, eu fico em Berlim ainda com sirenes. Depois eu vou me mandar daqui. Não dá para mim morar no meio de uma cidade assim tão barulhenta. Por mais que eu ame Berlim, eu vou me mudar. Eu já estou fazendo planos aqui dentro da minha cabeça. Bastichodhanam hidma. Então, hidma, a palavra hidma é quando você... Aí, de novo, gente, hoje está me dando um monte de fraquezas de tradução. Hidma pode ser considerado soluço, lembrei a palavra soluço, mas hidma também nesse contexto aqui, quando você tem refluxo. É quando você tem uma volta do vata dosha, tá? O vata, que é o dana, ele tá agravando por algum motivo. Todas essas coisas aqui, elas têm interferência de vata dosha, tá? Só para vocês saberem. Por isso que a água quente ela é utilizada. No shloka anterior, praticamente todas aquelas coisas que foram listadas têm uma interferência de pitta dosha. Por isso que a gente fala que a água lá é fresca e a água aqui é quente. Então, o ritma, ele é tipo um soluço, ele pode ser também um retorno da comida. Então é isso, tá? É muitas vezes traduzido simplesmente como soluço, mas é importante eu dizer aqui para vocês que tem essa coisa da volta, que o refluxo também tem. Então, a água quente, se for por causa a água quente, ela trata o vata agravado que gera o refluxo.
Às vezes o refluxo tem uma base de Pitta dosha, e aí tem que olhar o caso, tá? Não é sempre. Refluxo, água quente, nem sempre eles andam juntos. Mas é importante vocês saberem. O vata, ele agrava e traz alguma coisa de volta que não era para trazer. Isso acontece no soluço também, que a gente chama de rika, né? E no ritma, que a gente chama de... Eu acho que eu vou com refluxo aqui, tá? Mas não é refluxo exatamente. E admana. 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 Não vou conseguir marcar. Admana. Que é esse cara aqui, ó. É Hidma Admana, tá? Admana. Admana é quando você tem uma distensão abdominal, né, muito grande. Então, o Admana também é um problema de Vata Dosha, tá? É um problema que é clássico, o Admana, quando você tem algum problema de digestão. E a digestão, ela interfere no funcionamento bom do Vata, ela tapa o caminho natural de Vata, e aí a pessoa ela tem aquele acúmulo. Pode acontecer também por causa de Ama, tá? Então, mas Admana, via de regra, é tipo uma... Gente, hoje as palavras todas estão me fugindo da cabeça. Em português, principalmente. Eu tô com o sânscrito na cabeça, mas fala para mim aí vocês, já que vocês estão me ajudando na tradução de tudo, quando a pessoa tem uma distensão abdominal muito grande, a gente chama isso de ascite, não é isso? Pronto, acho que eu lembrei sozinho essa. É tipo uma ascite, é quando a pessoa ela tem uma distensão abdominal muito grande. Isso normalmente é por causa de digestão prejudicada. Então, é meio que uma repetição, tá? Ele fala Dipanapachana e depois ele fala Admana, porque normalmente Admana ela é gerada por um problema de Agni ou algum problema na digestão. Mas essa repetição ela é importante porque Admana é um processo fisiopatológico específico, né? Que ela precisa, o Ashtanga Hridayam ele precisa listar, né? Eu tô vendo que vocês estão fazendo muitos comentários, então eu vou dar uma lida, porque pode ser que eu esteja traduzindo alguma coisa errado, né? Selma Lucy diz, fazer muito xixi resseca? Não. Tem que trabalhar para equilibrar os doshas? Cara, Selma, se você tiver com um problema de fazer muito xixi, isso é patológico, pode ser que tenha alguma coisa errada aí, tá? Um xixi patológico, a gente tem uma doença que chama prameha, né? Então existem processos patológicos de urina, mas aí é urina patológica. Por exemplo, isso acontece na diabetes, né? A diabetes mellitus e a diabetes insípidos, elas chamam diabetes porque a pessoa urina demais. Então, uma urina patológica, no caso de uma diabetes, ela tem que ser tratada assim, tem que equilibrar os doshas, tá? Marcos Fábio, ei Mateus, dúvida de Devanagari aqui na transliteração. Kantyam ou Kantyam? Kantyam. Kantyam. Tá? Deixa eu pegar aqui para você a palavra, Marcos Fábio. Ó. Kantyam é com esse K aqui, ó. K. Então, o K, que... Deixa eu pegar o Devanagari, que é esse cara aqui... Oh, meu pai do céu, não quer escrever não, filho? Então, T, H, K, K. Tá? Revisãozinha aqui para todo mundo, então. Vai. T, H, K, K. São os 4 T's, né? Do Devanagari. Então, o primeiro é o T de tatu, T de tatu. O segundo é o T de tatu, Mahaprana, T, com muito ar saindo. Esse terceiro aqui é o T, ele é o T cerebral. A língua ela encosta no céu da boca e faz T, T. E esse aqui é o T cerebral com Mahaprana, T. Então, esse cara aqui é o Kantyam, tá? Então, é esse T aqui, tá? Tem que ter a bolinha embaixo para você entender quem ele é. Beleza? Espero que sim. Aline Panyan, refluxo, Gabriele Enfi, eructação? Eructação é legal, Gabriele, gostei. Eructação é legal. É tipo quando volta, né? Quando você tem aquele... Tipo aquele arrotinho que você tem depois. Sabe quando aquele arrotinho, ele, depois da comida, ele vem ácido? É que eu chamei de refluxo, mas eructação também está servindo. É tipo um refluxozinho.
Carol Falsetti disse regurgitação. Legal, regurgitação acho que também encaixa. Marinha diurética, sim. Larissa Leão. Fiquei na dúvida sobre quando acordo. Bebo água morna, principalmente no inverno. Se ela tem a tendência diurética, isso agravaria mais o vata? Não, porque de manhã, Larissa, você tem predominância de kapha dosha no corpo. Então a água morna de manhã, ela é legal. Se você é uma pessoa saudável, a água morna de manhã é legal. Ela dá uma aquecidinha, aumenta a digestão, aí você vai ao banheiro fazer xixi, o que é ótimo, e aí você vai ficar com fome para tomar o seu café da manhã, que também é ótimo. Beleza? Karine Oliveira. Ana Macedo, ascite é por extravasamento de líquido. É que assim, Ana Macedo, eu não tô falando de ascite mesmo, tá? Eu tô falando da manifestação da ascite, que é aquela coisa da barriga inchadona, né? O processo fisiopatológico, né, a patogênese da ascite, ela é totalmente diferente da patogênese de admana, porque a admana a gente fala de doshas e a ascite a gente fala de tecido, né, de concentração de líquido na região intersticial, sei lá, não faz diferença pra gente. Ascite, não é ascite, tá? É a manifestação da ascite. Quando você olha e fala, caramba, essa pessoa tá com ascite? Então, o admana tem essa cara. Eu só tô tentando traduzir, porque senão eu tenho que ficar só usando terminologia em sânscrito, aí fica difícil. A gente, quando aprende sânscrito, a gente aprende sânscrito no sânscrito. E aí, quando traduz para medicina moderna, por exemplo, usando a terminologia ascite, gera, né, um monte de confusão. Não é ascite, não é a mesma coisa. Mércia Fialho, água com folhas de hortelã. Não entendi, mas tudo bem. E quando a pessoa tem uma hérnia de esôfago, isso faz guardar comida nessa bolsinha, é o quê? É outra coisa, Magda. Não estamos falando de nada de hérnia de esôfago aqui. Estamos falando de água quente, é indicada em quais situações, tá? Penso que o Marcos referiu a questão da transliteração. Ah, caramba, é porque eu errei a transliteração? Obrigado. Ai, gente, desculpa. Eu fiz uma revisão desnecessária, só porque eu esqueci de botar um H. Obrigado, Marcos, e obrigado, Ricardo, por esclarecer que eu tinha transliterado errado. Cara, o Ricardo Barreto é um gentleman, né? Esse é o jeito dele falar. Mateus, porra, você transliterou errado. Só que, sabe o português? Educado, gentleman, praticamente fraque, é o Ricardo Barreto. Obrigado, Ricardo. Porque eu sou mais... Ô, Ricardo, tu errou aí a transliteração. Mas vocês são tão fofinhos e educados, vocês falam, talvez não, será que não seria? E é verdade, seria, eu estava errado. Gente, por favor, na próxima vocês podem dizer, Mateus, você transliterou errado. E estamos todo mundo junto, tá? Eu amo vocês. Sim, saudável, obrigada, bom para refluxo, água com hortelã. Água com hortelã é bom para refluxo? Mércia, o certo é eu te dizer que depende do paciente, tá? Porque depende do porquê que a pessoa tem refluxo. O teu raciocínio, vai lá e assiste o 0800 de hoje. É assim, eu tenho refluxo, posso tomar água com hortelã? Não, você tem que ver por que você tem refluxo. Então assim, senão você come um monte de porcaria, eu como pizza e tenho refluxo, aí faz o quê? Tomar água com hortelã. E aí não é isso, né? Não é isso que resolve. Então beleza? Então Ritma Admana, já falei, é isso, né? Paramos no Ritma Admana. Ritma Admana... Anila Shleshma. Anila Shleshma. Vocês conhecem esses caras aqui. Quem são Anila e quem é Shleshma? Quem são Anila e Shleshma? Me digam aí vocês. Estou esperando os comentários, tá? Sadhyaha, esse cara aqui, Sadhyaha, significa rápido, veloz, rapidamente, né? Shudhi, Shudhi, Sadyah Shudhi. Sadyah Shudhi, a palavra Shudhi, eu falei para vocês há pouquinho, ela é a mesma da raiz do Shodhana. Logo depois que você faz uma terapia de Shodhana, logo depois que você faz Vamana, Virechana, Basti, alguma coisa aqui, Sadyah, logo depois, rapidamente depois, água morna, tá? Água morna. Então a pessoa acabou de fazer as terapias de Panchakarma, o que ela deveria tomar? Água morna. Por que ela deveria tomar água morna depois das terapias de Shodhana? Fica a pergunta. Então temos duas perguntas aqui rolando, hein? Primeira pergunta, quem são Anila Shleshma? Quem são Anila e Shleshma? E a segunda pergunta, a primeira é fácil porque você pode estar com uma tradução na tua frente e você está olhando a tradução, malandragem. Mas o certo era você estar olhando aqui pensando, Anila eu sei quem é, Shleshma eu sei quem é, tá? Mas se você olhou aí na tradução do teu livro e você vai mandar nos comentários, também tá tudo certo. Agora, isso aqui não tem na tradução dos comentários, não. Isso aqui é pergunta minha mesmo.
Sadhya Shuddhi significa que você deveria tomar água quente logo depois da terapia de Shodhana, logo depois da terapia de Panchakarma. Por quê? Por que que tem que tomar água morna logo depois da terapia de Panchakarma? Estou esperando aí os comentários e vou dar uma olhada aqui nos comentários de vocês. Selma Lucy, muito educado. Sim, muito. A gente só tem alunos educados de... como é que é? Aquela escola de lords ingleses, né? Aqui. Mara Pomarico, Vata e Capa. Vata e Capa, Ricardo Barreto. Vata e Capa, Marcos Fábio. Vata e Capa, todo mundo, né? Concordou que é Vata Capa. Então, o que ele estava dizendo aqui? Ele estava dizendo que nas doenças de Anila e de Shleshma. Por que doença de Anila, água morna, e por que na doença de Shleshma, água morna? Porque os dois são frios, né? Se você voltar lá no capítulo 1 do Ashtanga Hridayam e você olhar os gunas de Anila, de Vata Dosha, e os gunas de Shleshma, de Kapha Dosha, você vai ver que os dois são frios. Então, quando ele é frio, a água morna é quente, e aí resolve, né? Ajuda. Doenças de Vata, doenças de Kapha, você com certeza recorre à água morna. Mas e o Sadhya Shuddhi? Por que você toma a água morna logo depois que você faz Panchakarma? Mara Pomarico diz, deve tomar água morna porque o cara está agravado, o Vata está agravado. Maíra Werneck, para limpar os canais. Não tem a ver com os canais. Carol Falsetti, o Agni é uma pergunta. Carol, vamos na firmeza da resposta aqui. Ela ajuda a recuperar o Agni? Sim. Então isso é metade da resposta, Carol Falsetti. Samuel Lamarck concordou com a Carol e disse melhorar o Agni? Também, mas vocês estão fazendo perguntas, eu quero respostas. Não responde pergunta com pergunta, né? Para melhorar o Agni, manda Samuel Lamarck. Eu vou falar, Samuel Lamarck está errado, mas você está certo. Metade está certo. Fernanda Altran, para facilitar a retirada do excesso de dosha vata. Facilitar a retirada do excesso de dosha vata? Não. Essa resposta não está adequada, mas você está no caminho. Vata Kapha Anuloma, para ajustar o vata, Rafaela Rodrigues. Isso, Rafaela Rodrigues. Isso. Clyde Ribeiro, para aumentar o Agni. Sim. Limpar e proteger, Aruana Guedes? Não, Aruana. Limpar e proteger ficou tipo... Parece lema de alguma empresa, né? Não é isso, limpar e proteger. É aumentar o Agni e apaziguar o Vata. Tá? Não é ajustar, propriamente dito, mas é por aí. A água morna ajuda a limpar os rins e o intestino grosso. Sim, mas daí Robson Lima disse isso. Daí não respondeu nada, porque não necessariamente a gente tem que limpar rim e intestino grosso depois que faz um karma. Shuddhi são os 5 panchakarmas. Nasyam também é um dos panchakarmas. Rakta Mokshana, sangria, também é um dos panchakarmas. Não envolve rins e intestino grosso. Mas o que todos os karmas têm em comum? Todos os panchakarmas, todos os 5, agravam o vata. Tá? Todos os 5 agravam o vata. Todos os 5 prejudicam o Agni. Todos os 5 prejudicam o Agni. Água morna é fundamental durante um panchakarma e depois de um panchakarma e antes do panchakarma. Por quê? Porque você protege o Agni e você apazigua o Vata ao mesmo tempo. Beleza? Manu Leal Capellini atrasadíssima, não tem problema, fica gravado, depois você assiste. Tamo junto. Lu Ferraz, Agni Dipana, Anulomana, trazer o Vata para o seu local. Não é bem trazer o Vata para o local, tá, Lu? É porque o Vata ele agrava mesmo. Para você falar que você tem que trazer ele de volta para o seu local, você tem que partir do princípio que ele passou de Chaya para Prakopa, que ele saiu do local dele. E não tem essa premissa aqui ainda, né? Ele ainda não saiu necessariamente do local dele, mas ele vai agravar. Durante os Shodanas, durante os Panchakarmas, ele vai agravar. Depois do Shodana, o Vata fica gravado, isso desequilibra o Vata, que desequilibra o Agni. Carol Falsetti, você tem toda a razão. É isso mesmo. Porque diminui os tecidos e agrava o Vata. Dani Hayashi, você tem toda a razão. É isso aí. Ficou massa essa foto, hein, Dani? Eu conheço a Dani já há muitos anos. Inclusive, eu olhei a foto aqui, ó. Ficou massa, Dani. Mó solzão. É isso. Vamos que vamos, então. Navajware. Navajwara. Navajwara, a gente vai estudar muito isso quando chegar lá no capítulo de Chikitsa. A gente vai estudar muito Navajwara, um dos primeiros capítulos de Chikitsa Sthana. A palavra Jwara significa uma doença que tem um aumento da temperatura corporal com uma sensação de desconforto, de tristeza, é ruim, uma sensação ruim. Navajwara é quando ela acabou de começar. A palavra Nava significa literalmente nova, tá? Em sânscrito. Olha que bonitinho.
Tudo que é novo, recente, é fácil até de memorizar isso, né? Chama Nava. Nava Jwara é uma Jwara recente, nova. Acabou de surgir. Muitas vezes também chamada de Ama Jwara. Uma Jwara que ainda não foi processada pelo corpo direitinho. Então, Nava Jwara também se beneficia de água. Você está começando a ficar com febre. A febre quase sempre é indigestão. Por que você toma água quente na febre? Por causa de Dipanapachana. Não é à toa que Dipanapachanam abrem o shloka. Ele nem começou com quente. Percebe que no shloka anterior ele começa com Shitam. Shitam Madatiagla Nini Murcha Chardi. Esse aqui ele nem começa com Ushnam. Ele começa com Dipanampachanam. Isso aqui é a coisa mais importante que tem na água quente. A água quente ela é Dipanampachanam. E todo mundo se beneficia de Dipanapachana. Todo mundo. Mesmo quem não tem ama no corpo se beneficia de Dipanapachana. Beleza? Shudinavajware, caça, ama, pinasa, shwasa, parshvaruk. Então tudo isso aqui são doenças também. Então vamos começar. Caça é tosse. Lembra que ela faz bem para a garganta? Então, olha aí, ó, você tá com tosse, caça, a caça, ela é um desequilíbrio clássico de Vata Dosha, tá? Então, todas essas doenças que estão aí, gente, vocês já sabem, olha a dica, hein? Nem entramos lá no Nidana, no Chikitsa, nem nada disso. Mas você já tá tendo dicas. O Shloka, ele não tá te dizendo claramente, ele não diz assim, caça é uma doença que tem predomínio de Vata Dosha. Ele não fala isso para você. Mas você sabe. A água quente faz o que com Vata e com Kapha? Ela diminui os dois. Então, todas as doenças que são aí, provavelmente tem o Vata e o Kapha agravados no processo patológico. Tá claro? Então, vocês têm que conectar 2 com 2 e começar a fazer essas conexões dentro do Samhita, né? Porque aí vai ficando tudo com um nível de riqueza muito grande. Caça, ama, claro, né? Ama, se você tá com coisas mal digeridas, Dipanam Pachanam. Ele podia ter dito só Dipanam Pachanam e acabou a história. Mas ele fez questão de decupar, né? De listar para você um monte de coisas. Pinasa. Pinasa é uma doença que é tipo uma coriza. É tipo uma rinite alérgica, sabe? Que você fica com aquele meio que um pezinho um pouco na cabeça e aí começa a escorrer um pouco o nariz e tá um desconforto nessa região, tipo aquelas coceirinhas, sabe? Também tem formas de doença que a gente chama de pratishyaya, que entram aqui dentro desse mesmo conjunto sintomatológico, tá? Mas pinasa é quando você tem essa questão aqui na cabeça que dá meio que uma corizazinha, tá? Shwasa. Shwasa são vários tipos de doenças diferentes que dão dificuldade de respirar. Essas doenças aqui, ó, tossir, ama, mal digerido, pinasa, o nariz está com coriza, alguma coisa assim. Shwasa, dificuldade respiratória, a gente fala dispneia em inglês. Não é dispneia, é dyspnea, mas em português, ó, caça. Água. Shwasa, dispneia, talvez seja em português, é um problema, um predomínio de Vata Dosha e que muitas vezes, comumente, tem interferência de Kapha Dosha também. Você quer ver, ó, Tamaka Shwasa, que é normalmente o padrão patofisiológico ayurvédico, na qual se encaixa muitos tipos de asmas diferentes, a gente pode tratar com água quente. O tratamento mais básico do mundo é pegar um paciente que tem problema respiratório, que tem rinite alérgica, coriza, essas alergias respiratórias de forma geral, e dizer pro cara, você nunca mais vai beber gelado na sua vida. Pronto, água quente, sempre água quente, água morna, água quente. Aqui tá escrito. Simples, tá vendo? Preciso ser um Vaidya ayurvédico e tal, morar na Índia? Não precisa, tá aqui no capítulo 5. Shwasa. Parshvaruk. Parshvarukshu Parshvashula também a gente chama isso, é quando você tem dor na lateral do tórax. É tipo dor nas costelas, digamos assim, tá? Parshva é essa região aqui. Dá para vocês verem? Eu não estou olhando vocês. Então deixa eu me botar na câmera sozinho durante um segundo. Não, eu me tirei, é o contrário. Tá.
Parshva é essa região aqui das costelas, tá? Da lateral do tórax. Então, quando a gente fala de Parshvaruka ou Parshvashula, a gente está falando de dor, né? Dor intercostal, alguma coisa assim. Essas dores estão comumente relacionadas com doenças respiratórias diversas também, que tem aí um elemento de Vata e Kapha, né? Quase que invariavelmente, tá? Parshvaruk Chasyate. Então, chasyate aqui é o verbo, né? Então você vai tomar água quente. Ele está usando, né, ele não usou a palavra ambu, né, como ele usou antigamente, né, no shloka anterior, mas ele usou a palavra ushnam chasyate. Então é quase como dizendo assim: se você está com esses problemas aqui que eu acabei de listar, não é fria que você tem que tomar, é quente, tá? Então falamos da água quente. Como estamos de tempo? Caramba, estouramos o tempo. Eu queria fazer o shloka 18 hoje, mas não vai rolar, não vai dar tempo. E não tem problema, a gente deixa para a próxima. Vou botar aqui na tela os shlokas da próxima leitura, para vocês já tirarem o printzinho maroto de vocês. Eu acho que a gente pode ir, olha, no mínimo 18 e 19, que são os que estão na tela aí. Mas talvez, 18, 19 e 20... Acho que dá, hein? Dá para ir mais um pouquinho. E aí a gente termina. Vamos terminar o Toya Varga? Eu acho que vai ser bem legal terminar o Toya Varga. Que aí a gente acaba as águas. Ó, é o 18, 19 e esse começo aqui do 20. Tá? Tô botando aqui na tela para vocês. Porque se a gente fizer esses, a gente termina o Toya Varga, que é o capítulo a parte das águas, e aí a gente entra nos próximos tipos de líquidos, porque a gente ainda vai ver água de coco, leite, um monte de óleo, tem um monte de coisa nesse capítulo pela frente. Vou dar uma olhada nas perguntas de vocês, e aí a gente manda a brasa. Água morna ajudaria para o gin, já falamos sobre isso. Boa tarde, atrasadinha. Por que diminui o tecido da gravata? Já falamos. Maria Matos. Beber água morna aos poucos durante o dia apazigua o vata nesse frio infernal. Perfeito, Maria. Maravilhoso. Obrigado. Karine Oliveira. Oi, Matheus. Minha primeira vez aqui, assisto muito. Eu achei que era pergunta. E participei dos 3 passos. Ai, que bom, Karine. Seja muito bem-vinda. Todo esse conhecimento tem mudado a minha vida. Ai, que bom, Karine. Eu fico muito feliz de poder contribuir de alguma maneira para a sua vida. Lídia Vieira, oi, tudo bem? Marcos Fábio é de espineia mesmo. Beleza, então estamos juntos na de espineia. Acertei, de vez em quando eu erro, mas de vez em quando dá certo. Se der tempo, você poderia falar sobre o diurético direcionado para cistite? Não, não posso. A gente vai começar a falar disso na semana sem ser essa próxima. Tá lá, porque a Larissa Leão perguntou. Porque aqui não é 0800 para a gente ficar falando de coisas aleatórias. A leitura do Samhita vamos ler o Samhita e pensar de acordo com o que a gente foi lendo até agora. Então, assim, até agora, o que você já pode falar para sua irmã? Você já pode falar... E essa coisa, Larissa Leão, essa coisa do ela se alimenta muito bem, assim, eu só acredito olhando para a dieta dela, tá? Eu atendo muita gente que acha que come muito bem. Muita gente que acha que come muito bem. Então, assim, o come muito bem que a gente acha por aí e o come muito bem do Ayurveda são duas coisas totalmente diferentes. E a gente vai entrar nisso tudo aos pouquinhos, tá? O próximo capítulo, o capítulo 6, ele é todo sobre comida. Então, esse capítulo aqui é todo sobre bebidas e o próximo capítulo, líquidos, né, de forma geral, e o próximo capítulo ele é inteiro sobre alimentos sólidos, né? Então, de cara, você já pode falar para ela beber água quente e cortar água gelada, com base no que a gente aprendeu hoje. Sem ser na próxima semana. Na outra, eu vou entrar no que você está me perguntando. Beleza? Mais 2 semaninhas. Marapomarico, Selma Lute, tem mais alguma dúvida não? Obrigado de nada, Larissa, tamo junto. Beleza, galera? É isso. Essa foi a nossa leitura do Vida Veda nos Samhitas de hoje. Eu aguardo vocês na quarta-feira que vem para mais uma. Muito obrigado pela presença de todos e a gente se vê na próxima. Raga Dirogan Satatana Shaktan Sheshakaya Prasurtana Sheshan Autsukya Mohara Tidan Jaghana Yo Purva Vaidyaya Namostu Tasmai Pishajam Sadhu Vrtanam Bhadramagamashalinan Abhyasta Karmanam Bhadram Bhadrabilashinam